Ok? Certo? Vamos lá. Vamos lá, gente. Pode tudo, pode nada. Marcos Vinícius. E aí, vai? Belezinha? Belezinha, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. E vamos lá, pergunte o que quiser. Estamos aqui para poder responder. Eu quando te conheci, achava que tu era um cara formal, tranquilo ali, seriado e tal. Você é bem tranquilo, bem suave, você é bem extrovertido. É isso Verdade. mesmo? Sim, sim, é porque normalmente quando a gente tem assim, a primeira impressão, né, a gente, ainda mais quando a gente vai lidar com o outro, né, no sentido de atendimento, então a gente tem que ser um pouco mais formal. Mas quando a gente vai nos permitindo também conhecer outra pessoa, a gente vai melhorando a nossa maneira de falar. A gente busca ser mais humano, né, possível. Então a gente chega bem próximo ali da nossa essência. Quando eu conheci, assim, de imediato, uma formalidade, até achei assim, ele metódico, né? E depois não, você foi mostrando realmente o perfil seu, que você é bem extrovertido. Vamos lá, vamos deixar ser extrovertido, vamos partir para coisa séria, né? Que é a profissão. A profissão é Vamos muito lá, vamos séria. lá. Bom, você é fisioterapeuta. Sim. Fisioterapeuta com ênfase em quiropraxia ou já ainda fazendo pós-graduando, na realidade, Assim, eu sou fisioterapeuta já há 13 anos já. certo. Sou especializado também em desportiva, ramo da ortopedia, né? Então, assim, lidar com o pessoal que pratica esportes, os atletas no modo geral, tanto amador quanto de alta performance. E agora eu estou terminando a pós-graduação em quiropraxia, né? Que agora está tomando uma forma, né? Está sendo um pouco mais acessível a todo mundo, porque até uns anos atrás não eram. Não era, na verdade. A tendência agora esportiva, né, é ter mais. Porque até não sei se você pega também, o ramo de luta Sim, também, jiu-jitsu, acho que o jiu-jitsu, o boxe não sei tanto, mas o jiu-jitsu, o judô, eu acho que cai muito mais para sua área. sim, assim, onde tem movimento a gente está dentro. Entendi. Entendeu? Onde tem movimento, por exemplo, é porque assim, hoje o fisioterapeuta ele é muito mais valorizado porque os próprios atletas antigos que tinham um histórico de lesão muito grande, né, eles tinham muitas vezes aquele massoterapeuta que estava ali para fazer uma massagem antes e depois, Sim. fazia fisioterapia, mas era como se fosse um artigo de luxo, luxo mesmo, né? Mas depois, conforme foi vendo a importância do fisioterapeuta dentro do treinamento, nas competições, então acabou se tornando um profissional indispensável para todo mundo que pratica atividade física e até mesmo para a gente que não pratica, porque a gente precisa estar com os nossos movimentos em dia. E dor, ela acaba paralisando a gente de fazer atividade simples no nosso dia a dia. Entendeu? Perfeito, perfeito. Vem cá, como é que surgiu isso? Então, na verdade, foi quando eu tinha 12 anos de idade, quando eu tive uma dor no joelho. E o médico passou a fisioterapia para me poder fazer. Então, falei, vamos lá, vamos ter que fazer, né? Sempre fui bem obediente aos meus pais e as orientações que recebia, na verdade. Então, comecei aí, fui lá, fiz. E dentro desse processo, eu observava a fisioterapeuta, como ela lidava, como ela tratava com as diversas pessoas e diversas lesões que ali tinham. Então achei aquilo ali muito legal, muito interessante. A pessoa chegava sem força, sem vida, desanimada, triste. E o processo, né, dia a dia foi passando, fui vendo, fui observando a melhora de maneira assim efetiva, sabe? Vi que a pessoa realmente estava tendo uma nova chance, né? Sim. Tendo aquela vontade de viver devolvida através de alguns exercícios, através de alguns aparelhos. Isso já me despertou, falei, pô, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, assim, são exemplos, né, que a gente te tem ao longo da nossa vida que a gente acaba, pô, isso é legal, então vou me esforçar para ser isso também. Você tá quantos anos? Tô com 33. Começou com quantos anos? Eu comecei com 21. Na verdade, assim, 20 anos, na verdade. Mas de fato mesmo, a exercer 21. Nós começou com 21, não é isso? 21, Não, 21. começou a exercer com 21. 21, 21. Então já tem já 13 anos de experiência. Isso aí. Perfeito? Então, vamos lá. Qual foi a pior, chama-se anamnese, né? Qual a pior anamnese que você
já presenciou? Tipo assim, essa aqui vai ser meio complicado, eu vou ter que... Acredito que foi a primeira, porque logo assim, me formei e tive que reabilitar, na verdade, a filha de uma amiga minha, que, por exemplo, operou numa sexta, ela chegou em casa na segunda, ela falou assim, ó, eu tinha acabado de me formar. Sim, Me formei uma semana antes, na semana seguinte, ela, ó, minha filha fraturou o tornozelo e eu só confio em você para fazer a fisioterapia. Aí eu, tudo bem, tranquilo, vamos lá. Por fora tranquilo, mas por dentro, caraca, e agora? O primeiro caso, assim, o primeiro desafio, na verdade, sim, que quando você tá fazendo a sua graduação, quando você está fazendo o seu estágio, você tem pessoas que te acompanham, né? perfeito. Te dão um direcionamento. Mas quando você se forma, e é até legal isso aconteceu comigo, porque assim, agora sou só eu. Então eu tive que estudar mais, além do que eu já tinha estudado. Liguei para alguns profissionais, colegas, amigos, passando o caso e aí a gente vê como é que a gente é bem quisto, né? As pessoas Sim. vão ajudando. Mas eu consegui, graças a Deus, colocar ela pronta, menos assim, num tempo de um atleta, basicamente. Eu consegui botar ela andando em menos de um mês e meio. Uma recuperação, assim, até pra mim, rápida para um recém-formado, né? Entendi, perfeito. É, qual foi esse tempo, sei lá, que você se deparou e falou assim, nossa, é, vou dizer a pior, né? Acho que é muito forte. Mas vamos botar um composto. Qual foi a pior situação que você passou na tua área? A pior situação que eu já passei, assim, foi lidar com a morte de um paciente meu. Ei, Porque, assim, a gente entende, né, quando você já está na área, você já está exercendo sua profissão, que você está ali para poder ajudar a pessoa a voltar a viver, ter aquela alegria, né, de acordar, de fazer suas atividades sozinhas. Mesmo que a pessoa seja paraplégica, né, que é a ausência dos movimentos dos membros inferiores, sim, mas mesmo assim, de alguma forma você consegue ofertar aquela melhora. E aí, nesse caso, normal, atendimento, semana, eu ia lá na época 2 vezes por semana. E aí, quando eu sempre me programava um dia antes, ó, confirmava todo mundo, tá tudo certo, posso te atender? Aí, até então tudo bem. Quando chegou de manhã, veio quando eu tava indo ver a notícia, aí isso pra mim foi uma das situações assim mais difíceis, né, de para lidar. poder administrar logo de primeiro momento. Mas depois, com o tempo, fica muito mais fácil. Você é um cara, já te falei que é um cara extrovertido. O que te deixa feliz na realidade? Assim, o que me deixa feliz, pô, é uma pergunta difícil de responder, entendeu? Porque, assim, o primeiro motivo é ter saúde, né? Tá Sim, vivo, tá bem. E poder fazer o que se ama, né? No meu caso, assim, fisioterapia, quiro e alguns bons hábitos, né? Leitura para poder estar sempre enriquecendo a mente. Exercício físico, é claro, a gente tem que fazer, porque eu também sou ser humano. Então, assim, eu acho que é um conjunto de fatores que me deixam felizes, entendeu? é. Você exerce a quiropraxia, né? Isso. Vamos dizer assim. E aí, as pessoas já vão naquele intuito de, ah, eu tô com o pescoço duro, eu tô meio rígido, eu não consigo, eu tô com o torcicolo, e já vai naquela mentalidade, tipo assim, eu vou nele, se estiver falando besteira, você pode me recortar. Ele vai me resolver tudo. Já pensa você, tipo assim, ah, ali eu vou sanar tudo que tem que sanar, vou estar certinho, minha coluna vai pro lugar, tá tudo bem, não preciso mais de ninguém, é 2 segundos, faz o procedimento De de manipulação? manipulação, né? Que é o famoso estalo, né? Vai fazer aquele crackzinho, né? E aí pronto, a pessoa se sente à vontade, toma um susto, talvez, não sei. Vejo muitos vídeos tá na internet sobre isso. E aí a pessoa tá ali, ah, tô bom, tô bem e tal. E aí o que passa para quem não foi é que é muita facilidade. O que passa na realidade não é, né? Na grande realidade, assim, a quiropraxia, ela é um recurso terapêutico, né, uma técnica
que você utiliza das mãos em determinados momentos de alguns instrumentos para você atender, ou no caso assim, o termo que a gente do meio usa é o ajuste quiroprático, né? Para a gente poder fazer o ajuste em determinada articulação, pode ser o sacro, essa região que fica entre quadril, né? Sim. O ossinho ali, os ilíacos, é onde se encaixam ali os fêmoros. E aí a gente, de acordo com o que a pessoa chega pra gente, a gente avalia, a gente pergunta em que movimento, em que situação, em que dia, né? Na verdade, assim, são perguntas bem direcionadas para poder entender o que a pessoa fez ou o que aconteceu para levar ter aquela dor, aquele bloqueio. Então, a quiropraxia ela vai nesse sentido. A gente vê onde está um pouquinho mais torto, um pouquinho mais alto, a gente palpa, né, para poder entender não só como é que está a musculatura, e aí ali a gente observa, escolhe o melhor procedimento e faz os ajustes, que na grande maioria vão lá e crack. É por isso que as pessoas, quando parece tão fácil, tão, sabe, rápido, mas é necessário que se estude bastante para poder fazer. Tem um adendo aí. Mas você está analisando ali, pelo que eu entendi, agora se explicando. Você está analisando, né? Fazendo, tá, né? Visualizando ali o corpo ali e tal, para saber se aquele corpo consegue fazer esse procedimento. Sim. Então dali você vai saber se pode fazer ou não. Ainda tem isso também, não tem? Tem porque assim, a avaliação, por isso que vem a primeira fase das perguntas, para ver o que aconteceu, para ver em que dia foi, como é que foi. Qual foi a conotação daquela dor, não é isso? Isso. E aí você vai palpando. Sim. Você vai colocando a mão de fato na estrutura muscular da pessoa. Perfeito. E aí a gente tem alguns critérios para poder dizer se pode ou não pode fazer. Se naquele momento é indicado ou não é indicado. Às vezes não é indicado num momento agudo, né? Quando acontece, quando você está com muita dor. Mas aí vai de pessoa para pessoa, tá? Mas tem casos também que a pessoa já chega ali, a gente já faz um ajuste e já melhora de 100, 70% ali a queixa da pessoa, a pessoa já sai melhor, entendeu? Já deixa de ser crocante. Já deixa de ser crocante. Vamos lá, Marco. Você é um cara evangélico? Sim. Você é evangélico. E aí, você na realidade, você é casado. Sim. A esposa também é evangélica. É, também. Então, você segue uma doutrina evangélica. Vamos lá. Em que momento há uma limitação entre os teus princípios, né, cristãos, né, e a parte do profissional, que é a sua fisioterapia? Na realidade, por que eu estou te perguntando isso? Você mexe com o corpo humano, né? E eu já vi que na quiropraxia, também na fisioterapia, você tem situações que você tem que ter um toque profundo perto de uma região genital. Sim. Não é isso? Isso aí. Eu já visualizei assim algumas imagens e tal. Até por ser TI, a gente visualiza algumas imagens para fazer o sistema. E aí vi que tem isso também. E há uma divisão de opções, vamos botar assim. Não vou nem botar de opiniões não, porque a profissão não tem que dar opinião, você tem que dar parecer, né? Então, e aí você tem uma opção ali e tal. E tem várias opções, desculpa, que as pessoas acham que aquilo ali não pode. Não, ali já não denomina assim, né? Não tem a conotação já de fisioterapia. E tem outros que não, sim, é o corpo em si, mas explicando, dando justificativa aquele ponto ali. E aí? Você é um cara evangélico, qual é o seu posicionamento? Assim, primeiro você tem que ter em mente o seguinte, é a tua profissão. Perfeito. Tá? Por exemplo, no meu caso, o que eu levo como filosofia de vida, princípios cristãos e evangélicos, isso eu não vou negar para ninguém. Só que no momento de trabalho, primeiro você explica, você você diz o porquê que talvez seja possível fazer um toque, uma manipulação ali. Sim. Agora, é sempre aquela questão de respeitar os limites.
a senhora permite, o senhor permite que eu faça? Entendeu? É possível, porque assim, eu posso ter um recurso maravilhoso para poder diminuir a dor de uma pessoa. Mas muitas das vezes a pessoa não se sente à vontade. E tá tudo bem com isso também. Tá? Porque eu preciso respeitar o limite, porque eu também me coloco no lugar da pessoa. Sim. Se eu também não me sinto à vontade de receber, de repente, um procedimento que eu acho que pra mim não vai fazer sentido, eu falo, poxa, olha só, eu não gostaria que você fizesse isso. Mesmo a pessoa me mostrando em base científica, aquela coisa toda, possa ser que depois eu mude de opinião. Mas naquele momento ali, se eu não quiser receber, eu falo, não, você não tem outra alternativa para fazer isso, entendeu? Então, assim, eu consigo me colocar no lugar das pessoas. Perfeito. Se a pessoa falar assim, ó, não quero, tudo bem. Ah, mas vai continuar doendo? Então, assim, tem uma outra forma de eu lidar com essa questão no seu corpo. Então, pode ser assim? Claro, pode. Porque, assim, na verdade, o que é mais importante no momento do atendimento é o que o paciente fala pra mim. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, às vezes, quando você tem um pouco mais de intimidade com a pessoa, em alguns momentos é até saudável você conversar, você trocar uma ideia, né? Às vezes a pessoa tem uma religião diferente da sua, mas nada impede de você trocar uma conversa, trocar uma ideia. É lógico que ela não vai aceitar algumas coisas que você vai falar, mesmo sendo verdades imutáveis há mais de 2000 anos, que já vem funcionando, mas ela também tem o direito de não querer aceitar e nem querer ouvir. E tá tudo bem também. Tudo é comunicação. Entendeu? Então, assim, essa sabedoria que eu vou discutir todos os dias quando eu vou lidar com não só paciente, familiar, acompanhante. Entendeu? Porque às vezes eu acabo atendendo o paciente, o familiar e o acompanhante. Junto. Entendeu? Então, assim, né, é necessário ter, Acaba atrapalhando. entendeu? Uma sabedoria de, ó, até aqui é você, até aqui é você, até aqui é você. Então, eu preciso me posicionar com relação a isso. Mas eu não abro mão da minha religião. Não é religião, é estilo de vida, na verdade. Entendeu? Não, é perfeito. Então, aí eu citei esse procedimento, né? Que às vezes as pessoas podem reclamar e tal. E ao contrário também tem também, cara. Claro. Né? Às vezes as pessoas tá ali, né? É um psicólogo que a pessoa veio meio carente também, né? Troca a bola, né? Aí já começa. Deve ter acontecido e você fingir que você é um cara, pelo que eu tô vendo, um cara educado, finge que não entendeu nada, né? Passa batido, dá um desentendimento, dá outro. Segue outro rumo. É porque tem que ter sabedoria, porque senão, assim, se você não tiver esse certo feeling, você acaba deixando aquilo que é o principal, é a pessoa receber teu atendimento. Sim. O profissional da saúde, ele ouve muito, ele tem que saber ser esponja quando vem trabalhar, e quando abre e fecha a porta do consultório, sai da casa do paciente, ele tem que ser funil. Então, assim, o que aconteceu ali dentro, o que ele te confidenciou, o que ele te falou, Sim. o que ele disse, muitas das vezes, assim, segredos íntimos, né, a respeito de família, briga de herança. E você tem que ficar totalmente imparcial. Você tocou uma coisa interessante. Muita gente na parte de comércio diz que acaba sendo terapia, né? Terapeuta. Porque é muito problema que falam, problemas familiares, acaba sendo um gabinete também de igreja. E eu acho que você também passa a mesma coisa. Claro. Né? Você chega ali, não só o problema físico, né? Como você vê que é psicológico mental, de a pessoa te passar e você vê que só no passar a musculatura da pessoa já relaxou, né? A impressão minha eu tô... Não, assim, hoje em dia, antigamente não tinha muito isso não, mas hoje em dia, pela essa questão do telefone, né, pela questão da velocidade das informações como estão chegando pra gente, as pessoas acabam, assim, se abandonando, vamos dizer assim. E aí, assim, tem pessoas que têm realmente dor por uma questão mecânica ou por uma questão de doença,
mas tem pessoas que são altamente carentes. Entendeu? Se, por exemplo, se você for no serviço público, você tem ali um grande número de pessoas que muitas vezes até tem dor mesmo. Desgaste da idade, artrose, dor no joelho, dor no ombro, por trabalhar de forma, né, muito dura, ter uma vida muito difícil. Mas grande parte das pessoas que vão ali, elas vão simplesmente, tô com dor na coluna, mas você para 10 minutos para conversar com ela, ela fica falando, e eu fico só assim, não, tudo bem, tô te atrapalhando? Que isso, é o seu momento. Então, assim, isso hoje em dia isso é uma coisa muito comum. Por isso que eu te falo, às vezes tem momentos que você tem que ser esponja, que você tem que ouvir. Mas quando você sai dali de dentro, você tem que ser funil, você tem que deixar ali, jogar fora para você não se envolver. Não pode trazer não. Entendeu? Porque senão você, por exemplo, você já tem as suas demandas como pessoa, como, por exemplo, você já tem suas demandas como homem, como pai, como esposo, como a sua função, o seu trabalho. Então, se você for assumir, ou você ouvir e você assumir ou sentir as dores das outras pessoas, não estou dizendo que você não deve se compadecer, não é isso. Mas você não pode levar para dentro da sua vida, entendeu? Essas questões e, caraca, não, eu vou fazer, ajudar é uma coisa, mas se envolver além do limite que tem que ser envolvido, aí é diferente. Entendeu? Não, compreendi, total. Então, esse é o meu posicionamento, de saber se realmente é só realmente físico, não é somente físico, né? É mental também, psicológico. Né? É porque o corpo fala. O próprio corpo da pessoa, se você parar direitinho, por exemplo, quando você... Qualquer lugar, você vai numa loja de informática, você vai numa igreja, você vai no supermercado, você fala bom dia, a pessoa não te olha, bom dia. Você não sabe qual é a luta que a pessoa está passando. E você pode ter realmente um problema. Quem fica muito tempo sentado no computador, dor de coluna. Mas às vezes assim, a dor da pessoa agrava muito mais porque ela está passando um problema dentro de casa. Então assim, a demanda emocional é muito alta hoje em dia. E ela interfere de uma forma muito direta. Então você está me dizendo o seguinte, Elvis, o físio começa por aqui, é isso? Uma boa parte dele. Porque assim, as pessoas, por exemplo, depende muito da faixa etária. Certo. Antigamente a gente podia falar assim, não, pessoa jovem, está estressada por causa do trabalho. Como você vê crianças hoje em dia, quando você pega o telefone, as crianças hoje em dia só sabem... Celular. E aí você tira o telefone, a criança fica hiper irritada. Costume, né? Acostumou. Entendeu? E aí você vai falar isso para um pai... Por que eu tô querendo esse assunto? Porque assim, a velocidade com que elas ficam ali passando o dedinho, né? A questão do olho. Antigamente você não via criança usando óculos. Hoje você vê criança usando óculos. Por conta também da exposição de inúmeras horas na frente de uma tela. Então assim, jovens que você vê corcunda mesmo, que eram para ser corcundas assim com 50 anos, com às vezes 20 anos já estão assim. Eu levo a crer que a gente dessa geração agora, porque a gente pegou a parte, tanto minha quanto sua, né? A gente pegou a parte tanto analógica quanto digital. A gente é dessa época, né? Geração, que a gente viu essa transformação. Sim, verdade. Né? A gente pegou tanto o lado analógico quanto o lado digital e está aprendendo com os jovens, na realidade, com a digital. É uma troca. Isso aí. Porque a estrutura está aqui no analógico, tornou-se digital, mas a infra em si, né? A maneira, né? O conceito, continua sendo analógico, os princípios, né? Mas muda para digital. E a gente tramita bem isso aí, a gente tramitou bem. Então, assim, acho que a nossa geração, quando eu falo nossa, é de 15 a 20, né? Sim. Né? De passados. Então, assim, que conseguiu enxergar ali a transição. Entendeu? Aí hoje a gente visualiza a digital. A pessoa que está no colégio, né, na tua área, a aula é chata, enquanto na nossa época a gente estava ali com caderno, folha de março, escrevendo adoidado, quadro cheio, né? Ainda falava assim, professora, não paga não. Não paga não, paga lá de cá só, não é isso? Isso aí mesmo. A gente vivenciou isso aí. Então, a gente tem uma mentalidade estruturada de conformidade. Tipo assim,
eu vivenciei o tanto digital quanto analógico, né? Os dois estão ali, né? Eu acho que eu, particularmente, tanto na sua, na minha área, eu acho que de qualquer pessoa, a gente não consegue tirar um de jogado e quando deixar o outro, em tirar e eu ficar obsoleto. A gente não consegue, eu acho que você tem que realmente seguir uma linha onde É isso aí. né, que você começa a entender o teu lado digital, tanto para a sua área quanto para mim. Eu não vejo. Você quer ver um exemplo claro? Como é que assim, depois da pandemia, o nível de estresse de pessoas que você conhece que eram tranquilas, conversava contigo de boa, trocava um papo. Depois que o home office veio para dentro de casa, você viu inúmeras pessoas com dor de coluna de uma forma que a pessoa nunca teve. Porque passou 10, 12 horas trabalhando dentro de casa, todas as vezes mãe com filho, filha tendo que estudar em casa, fazer lição, e ela tem que dar atenção ao trabalho dela, tem que fazer comida, tem que fazer... Esse negócio de home office aí veio para atrapalhar também. Entendeu? Brincadeiras à parte, mas acabou com muito casamento. Aí. Por quê? Deu convívio ao casal, Sim. né? E aí não sei se o casal tava pronto para esse convívio ou enxergar muito mais, porque o convívio te mostra mais. Sim, claro. O convívio te dá, você tem um olhar diferente. Você começa a enxergar, opa, eu conheci a pessoa assim, como é que agora a pessoa é assim? Daí você toma aquilo por uma possessão, tipo assim, não pode ser dessa maneira. E aí eu vi muitos casais se diluindo por causa disso aí, por causa do home office. A gente fala assim, Porque se você fica muito tempo em casa e você acaba não trabalhando... trabalha, a dinâmica é outra. É isso aí, você não acaba trabalhando direito, porque toda hora tem alguém do teu lado, por mais que você converse, mas que você fala assim, ó, momento que... Mas a pessoa automaticamente, ela tá em casa, ela pode fazer, ela pode... Então, assim, o estresse aumentou de uma maneira, assim, absurda. A ansiedade, então, nem se fala. Tem algum ídolo profissional? Bem. Quem? Cita um. Vai ter vários, mas cita um. Que de ansiedade? Não, ídolo. Não, ídolo. Assim, é difícil porque, assim, com o tempo a gente vai modelando, na verdade, cada profissional. Então, assim, eu aprendo muito com o Diego Paiva, que é um fisioterapeuta que atende na Barra da Tijuca. Mas, assim, as minhas inspirações... De quem é? Foram a fisioterapeuta, que hoje ainda falo com ela ainda, e uma ex-professora minha, que quando eu fiz meu 2º grau em patologia clínica, ela era também fisioterapeuta. Então, assim, ela trocava muito comigo. Você tem o nome dela, não? A professora Inês. A professora Inês e a fisioterapeuta Elizabeth. Hoje ela tem até uma ótica aqui, acho que é ótica Elizabeth. Agora não lembro. Professora Inês? Professora Inês. Tem que vir aqui, professora. Verdade, vou continuar essa... E detalhe, tipo assim, ela era um tipo de professora multitarefas, porque ela, como ela era muito boa, tanto na educação quanto no que ela fazia, que ela depois assumiu cargos de confiança no Estado, a nível político, né? Entendi. Então ela sempre foi uma das que, assim, a primeira que me inspirou, e depois a fisioterapeuta que eu tratou do meu joelho, que eu falei, caraca, é isso aí que eu vou ser na vida, quando eu for grande. Quando for grande? Quando eu for grande. Tá certo. Falamos em ídolos e agora vamos depreciação, né? O que mais você odeia no ser humano? Odiar, só olha a palavra. Uma palavra muito forte. Não, assim, o que eu menos gosto, né, no ser humano, talvez, é a inveja. Muito ruim, né? O ciúme. Porque, assim, quem tem ciúme o medo de perder faz você perder. Isso. Se não dá confiança pra outra pessoa, então ela perde aquela força, né? Isso aí. Então, o medo de perder, você acaba perdendo mesmo. No caso do ciúme, a inveja. Porque, assim, são pessoas, muitas das vezes, assim, doentes emocionalmente. Né? Então, quando você tenta ajudar, às vezes, a pessoa não consegue reconhecer que aquilo é uma ajuda. Por exemplo, você falava pra pessoa assim, você tem a vida que você merece. Duvido que alguém vai gostar de ouvir isso se estiver passando por um momento não legal.
Acho que em qualquer momento, acho que é uma frase muito, muito pesada. Entendeu? Porque assim, uma vez quando eu escutei essa frase, eu falei, como assim? Que isso, rapaz? É, Como é que eu gosto? Mas depois eu fui parando pra observar, que ele falou assim, poxa, a sua vida é feita de quê? De escolhas. Você tinha um leque de oportunidades, mas você escolheu isso. essa história aqui, é verdade. Mas você também tinha aquela outra opção, mas você talvez foi teimoso, escolheu isso. Perfeito. Ah, mas pô, você escolheu o caminho que às vezes deu menos trabalho Mas. e não queria se sacrificar mais por um bem maior. Então, você merece a vida que você tem. Cara, quando eu escutei essa frase, eu falei, é verdade. E isso me fez evoluir, me fez assim, de uma forma mais mentalmente falando, pô, realmente né, eu preciso reavaliar algumas coisas para poder melhorar 1% a cada dia. Certo. Aproveitando esse gancho aí, quais são as suas qualidades? Pô, minhas qualidades, eu sou muito comunicativo, né? Interessado em estar sempre aprendendo alguma coisa nova. Certo. Então, assim, um eterno aprendiz, na verdade. Ouvir as pessoas, mesmo que às vezes, assim, seja uma repreensão, mas eu gosto de ouvir porque só cresce, na verdade, assim, se você só vai pra frente se você parar pra dar atenção, ouvir alguma coisa. Né? Acredito que essas são as que eu tenho mais marcantes, Entendi. entendeu? E os defeitos, mano? Os defeitos, um Tem pouco não, metódico, Marquinhos? tem. Então acertei, tu é metódico mesmo. Um pouco metódico, assim, mas assim, pra responsabilidades, Profissão, entendeu? isso, profissão, entendi. Porque não tem como você... E também, assim, para as coisas da vida, né? No sentido de estar sempre com os compromissos em dia. Certo. Se deu uma palavra, Cumpra. busca honrar aquilo ali que você... Perfeito. Agora, caso não dê por algum outro motivo, Justifique. Né? Eu acho que nessa questão de ser metódico, chato para algumas coisas, assim, mais pra vida no geral, tipo assim, de 100%, botar assim uns 40% nessa direção, entendeu? Certo. Ser metódico, não, vamos fazer assim, mas sempre for o tipo do cara, não, beleza, se eu errei, pô, desculpa aí, me desculpa, eu errei nisso, se eu errei com você, me diz onde eu errei pra eu poder parar, pensar e realmente, pô, realmente eu errei, você tem razão, então eu tenho essa virtude de reconhecer quando eu erro. Né? Bate-papo rápido aqui, Marco. Vamos lá. Diga. Saúde. Bate-bola, quer dizer. Saúde É. é indispensável. Deus. Tudo. Mãe. Primeiro amor. Pai. Da direção. Mulher. Minha esposa. Filho. Herança do Senhor. Caráter. Caráter é uma palavra difícil. É assim, difícil para definir, né, no caso. Uma palavra só, né? Uma palavra só. Porque caráter é um conjunto de atributos, na verdade, que você tem que trabalhar para você ter um bom caráter, né? Então, assim, isso aí leva tempo. Então, ciúme não faz sentido. Amor. Base das relações humanas. Primeiro você tem que ter um amor próprio, né? Política. Necessário. E a última. Morte. Todos nós vamos chegar nela um dia. Cada um vai ter sua hora. Enquanto a gente não chega, a gente vai aproveitando o intervalo entre o nascimento e ela. A gente conversou sobre a sua profissão, sobre você, teu caráter, teu perfil, tua postura, sua maneira de ser, né? Globalizando toda essa conversa, referente à sua vida, o que nesse contexto pode tudo e pode nada? Bom, nesse contexto, pode tudo no sentido de aprendizado, né? Reconhecimento tanto de
qualidades quanto defeitos, aí vai aprimorar isso tudo, Perfeito. né? Manter sempre um bom relacionamento com todas as pessoas, mesmo aquelas que muitas das vezes você não quer, mas é necessário, porque o ser humano precisa de pessoas para poder lidar um com o outro. Então, Deus pode tudo. Agora, pode nada. Não pode ter ciúme, não pode ter inveja, não pode ter sentimentos talvez que depreciam o outro, entendeu? Porque assim, cada ser humano tem a capacidade de ser a cada dia um ser brilhante, entendeu? Porque assim, quando o Papai do Céu, quando Deus criou a gente, ele fez uma forma individualizada de cada um e deu dons e talentos para cada um. Único. Então assim, cada um cabe a responsabilidade de cada um. Se não sabe exercer, pede ajuda, né? Perfeito. Procura de alguma forma trabalhar isso em si para poder ter uma direção e chegar onde quer, onde acha que tem que chegar, entendeu? Essa é a minha visão do Pode Nada, entendeu? Gente, estamos aí com Marcos de Vinícius, fisioterapeuta, pós-graduando em quiropraxia, né? Marcos, foi um prazer. Muito Eu que obrigado, agradeço aí. hein? Gente, valeu, obrigado. Valeu. Dormiu, Marcelo?